Oi, pessoal! No vídeo aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre probabilidade, resolvendo questões do Enem do Caderno Azul. Somos do IFBA Campus Porto Seguro, somos estudantes Amanda Caleiras, Júlia Guimarães e Janaína Rocossi, somos do terceiro TB e o nosso professor é Edivan Trindade. Oi, pessoal! Hoje a gente vai resolver uma questãozinha do Enem, a questão 168 de 2013 do Caderno Azul. Vamos ler o enunciado para a gente poder ler, para a gente poder entender e depois resolver o exercício. Uma fábrica de parafusos possui duas máquinas, 1 e 2, para a produção de certo tipo de parafuso. Em setembro, a máquina 1 produziu 54% do total de parafusos produzidos pela fábrica. Dos parafusos produzidos por essa máquina, 25 sobre 1000 eram defeituosos. Por sua vez, 38 sobre 1000 dos parafusos produzidos no mesmo mês pela máquina 2 eram defeituosos. O desempenho conjunto das duas máquinas é classificado conforme o quadro, em que P indica a probabilidade de um parafuso escolhido ao acaso ser defeituoso. O desempenho conjunto dessas máquinas em setembro pode ser classificado como excelente, bom, regular, ruim ou péssimo, tudo de acordo com a tabela. Agora, vamos resolver. Bom, primeiro vamos ver quantos são os parafusos defeituosos de cada máquina. Os parafusos defeituosos da máquina 1, a gente vai fazer como? 25 sobre 1000, que foi o que ele falou, que são 25 sobre 1000 parafusos defeituosos, D, que a gente usa a multiplicação, 54%, não foi? 54%. Isso aqui dá 1.350 sobre 100.000, correto? Agora vamos verificar os defeituosos da 2. A 2 a gente tem 38 sobre 1000, D. Bom, agora esse número não foi dado na questão, né? De quantos, né, tinham. Porém, a gente vai usar um raciocínio lógico. Se a máquina 1 tinha 54% de 100, né? E sobraram quantos? 46%. Então, 46 sobre 100. E aí aqui vai dar 1.748 sobre 100.000. Certo? Aqui, pessoal, para vocês entenderem melhor, aqui é 54% da máquina 1. Logo, 46 da máquina 2, certo? Agora, o parafuso defeituoso pode ser tanto da máquina 1 ou da máquina 2. Quando a gente lê o enunciado assim, a gente já sabe, quando tem o ou, que a gente vai ter que somar os dois resultados. Esses foram os nossos resultados, né? A gente vai somar esses resultados, correto? Então, a gente vai fazer uma soma simples, 1.350 sobre 100.000, mais 1.748 sobre 100.000. Aqui a gente pode dar uma simplificada, cortar os zeros, e aqui a gente anda com a vírgula, correto? Anda com a vírgula até aqui. Então, aqui a gente vai ter 1,3, isso, mais 1,748 sobre, né, 100. Isso aqui vai dar mais ou menos 3,09 sobre 100. Agora, vamos verificar aqui na tabelinha, tá? A gente achou 3,09. Em qual desses intervalos ele está? Entre o número que a gente achou é maior ou igual a 0 ou menor que 2 sobre 100? Não. É maior ou igual a 2 sobre 100 e menor que 4 sobre 100? Sim. Então, 3,09 foi bom. Qual a alternativa? B. Bom, gente, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês da questão 179 do Caderno Azul do ano de 2017. Bom,
O morador de uma região metropolitana tem 50% de probabilidade de atrasar para o trabalho quando chove na região. Então, quando chove, ele tem 50% de chance de atrasar. Então, automaticamente, ele tem 50% de chance de não atrasar. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Então, se não chove, a sua probabilidade de atrasar é de 25% de atrasar. Então, automaticamente, 75% de chance de não atrasar. Para um determinado dia, o Serviço de Meteorologia estima em 30% a probabilidade de ocorrência de chuva nessa região. Então, para chover, temos 30% de chance. Automaticamente, 70% de chance de não chover. Então, a gente vai fazer a probabilidade. Então, a probabilidade, ele pergunta, qual é a probabilidade de esse morador se atrasar para o serviço no dia para o que foi dada a estimativa da chuva? Então, qual a probabilidade desse morador se atrasar? Então, ele pode se atrasar e chover, ou ele pode se atrasar e não chover, não é? Então, a probabilidade de atrasar e chover. Quando a gente tem na questão a letra I, quando ele fala atrasar e chover, atrasar e não chover, a gente multiplica. Então, o I é como se fosse a multiplicação. E quando ele fala ou, na questão, atrasar e chover ou atrasar e não chover, a gente soma. Então, o I aqui também é multiplicação. I multiplica ou soma. Então, vamos lá. Qual a probabilidade dele atrasar? Dele atrasar e chover? Dele atrasar é 50%. Então, 50% em número decimal, 0,5. Atrasar e chover, se é I, é multiplicação. Chover, 30%. 30% em número decimal, 0,3. Mais, que é o ou, né? Ou de atrasar. Qual a probabilidade dele atrasar? Se não chover, 25%. Então, 0,25. E não chover, no caso, se quer que é 70%, multiplica, porque é o I, por 0,7. Então, vamos lá, fazer a continha básica. 0,5 vezes 0,3, 0,15. Mais 0,25 vezes 0,7, 0,175. Então, a probabilidade é de 0,325, que no caso, se quiser saber em porcentagem, 32,5%. Mas essa é só uma curiosidade, já que as respostas elas não estão em porcentagem, ela está em número decimal. Então, 0,325, 0,325. Questão C. Bom, pessoal, chegamos então à nossa última questão. A última e a mais fácil, essa daqui é muito simples, a gente não vai ter problema. E é a questão do Enem de 2015, do Caderno Azul 142. E ela diz o seguinte: em uma central de atendimento, 100 pessoas receberão senhas numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é associada ao acaso. Qual é a probabilidade da senha associada ser um número de 1 a 20? Para resolver esse pequeno problema, a gente precisa daquela fórmula que a gente aprendeu no primeiro dia, que no caso seria a probabilidade de um evento ocorrer é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. E a gente tem aqui que o número de casos favoráveis seria 20, porque... Então, enfim, as senhas são numeradas de 1 a 20. Então, 20, que é o número de casos possíveis, que são as senhas numeradas de 1 a 100, no nosso número total. 20 sobre 100 a gente já tem aqui na letra C.
extremamente fácil.